Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Nós estamos aqui debaixo de uma unção tão maravilhosa. Nós estamos aqui debaixo de uma unção tão fresca, tão real. Esse grupo do louvor é tão ungido, esses meninos são tão ungidos. Existe uma unção muito forte aqui, eu sei que essa unção, mesmo que de uma forma diferente como nós estamos habituados, que é o culto presencial, eu sei que mesmo assim essa unção está aí te alcançando. E nós estamos falando durante esse mês de março, hoje nós estamos tendo o último estudo sobre o tema de honra e de lealdade. E durante o mês de março nós estudamos sobre a honra nos seus mais diversos aspectos e de uma forma bastante ampla. A gente pôde, mesmo que com pouco tempo, ter um entendimento pelo menos razoável sobre honra e lealdade. E nas aulas anteriores a gente pôde ver um pouco sobre honra em algumas esferas, né, da sociedade que a palavra nos manda prestar essa honra. Honra a lideranças civis, honra aqueles que nos foram confiados, honra as autoridades espirituais que o Senhor colocou sobre nós. E eu quero também dizer que essas aulas elas já foram liberadas no YouTube. Nós liberamos ontem essas aulas anteriores. Para quem não pôde estar, para quem tem nos pedido para ouvir o que nós falamos nas aulas anteriores, já está liberado. E hoje nós vamos encerrar esse ciclo de estudos falando sobre uma esfera de honra que me parece que é a esfera principal e primeira aonde nós devemos prestar essa honra. E eu acredito que existe um propósito no Espírito Santo em nos deixar falar sobre esse aspecto da honra no último estudo, que, na verdade, é a base de tudo que nós já ouvimos, mas que, na verdade, foi preferido pelo Espírito Santo encerrar de onde, na verdade, a honra deve começar. Eu acredito que há um propósito, há um objetivo no coração do Senhor em nos ensinar sobre isso nessa manhã. E você que está anotando, você que já está aí com seu caderno, está aí preparado para começar a anotar a nossa aula de hoje, eu quero que você anote o nosso tema de hoje, que é um tema que mexe muito no meu coração, que eu amo estudar e ler sobre isso. Também aprecio muito quando tenho a oportunidade de ensinar. O nosso tema é a honra no lar. Tá bom? Você pode colocar aí, honra no lar. A honra dentro da nossa casa. A honra nessa esfera primeira, que é onde nós percebemos e começamos a entender as coisas. É onde nós temos uma base. Eu costumo dizer que a nossa casa é uma espécie de laboratório para tudo que a gente pratica e presencia do lado de fora da porta da nossa casa. Então, eu peço a sua máxima atenção, eu peço que você se concentre, coloque seu coração, a sua mente voltada para aquilo que o Senhor vai dizer. Irmãos, o Senhor ministrou algumas coisas muito fortes ao meu coração, direcionadas a um papel específico nessa manhã. E eu peço a sua atenção, eu peço que você abra o seu coração, como nós já oramos. Nenhuma palavra aqui tem a intenção de te machucar, ou de te expor, ou de te ferir, não. O espírito que move o meu coração e o estudo dessa manhã é um espírito de amor, é um espírito de mansidão, de correção, de trazer para perto, de fazer com que os nossos olhos sejam abertos para o melhor de Deus para a nossa vida. E eu gostaria de começar esse estudo na carta aos Efésios, capítulo 5, para você que está anotando. Nós vamos começar lendo os versículos 28 e 29. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 28 e 29. Nós vamos ver a instrução e o conselho do Senhor para nós sobre esse tema de honra no nosso lar. Nós vamos começar aqui lendo Efésios, capítulo 5. Versículos 28 e 29. Enquanto você encontra, eu quero te dizer que, embora ainda não seja tão confortável para mim estar aqui diante da câmera, eu acredito que tem uma graça disponível, eu tenho me apossado dessa graça, eu tomo posse dela a cada dia. Eu acredito que você está podendo ser abençoado aí, recebendo o estudo da palavra. E estamos contando os dias para estarmos juntos de novo. Como o pastor Fábio falou, esse é um meio de comunicação que tem nos servido nesses dias, mas não é comunhão. Comunhão, irmãos, é insubstituível. O culto presencial, ele é insubstituível. É onde a gente desenvolve comunhão, é onde a gente se toca, se abraça, olha no olho do outro. E isso é insubstituível. Mas já a gente vai estar juntos de novo, tá bom? Presencialmente. Então, o apóstolo Paulo, ele traz aqui uma instrução muito preciosa para nós no capítulo 5, versículos 28 e 29. Eu vou ler, tá bom?
Acompanhe a leitura aí na sua Bíblia. Está escrito. Ó. Assim também os maridos, eles devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. 29 diz: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Eu queria o meu celular aqui, amor, você me dá meu celular? Eu gostaria de ler esse versículo numa versão que eu achei muito boa. Eu abro, amor. Se você tem aí a sua Bíblia, obrigado, querido. Se você tem a Bíblia Viva aí, eu li em algumas outras versões esse versículo e me pareceu que na Bíblia Viva está bem próximo daquilo que foi ministrado ao meu coração, do que a gente vai começar o estudo. Na Bíblia Viva, Efésios 5, 28 e 29, fica assim, ó. Especialmente o versículo 28, eu quero que você preste atenção. Está escrito: é assim, é desse modo que os maridos devem tratar as suas esposas, as amando como partes de si próprios. Porque uma vez que um homem e sua mulher são agora um só, o homem está realmente fazendo um favor a si mesmo e amando a si mesmo quando ele ama a sua esposa. Ninguém odeia o seu próprio corpo, mas cuida dele com todo amor, tal como Cristo cuida do seu corpo, que é a igreja. Então, a Bíblia Viva diz que quando um homem, o cabeça da casa, o esposo, ele ama a sua esposa, na verdade, ele está fazendo um favor a si mesmo. Ele está amando a si mesmo. E eu anotei algo aqui no meu caderno que diz assim: no reino de Deus, liderar é servir e nunca dominar. Irmãos, esse texto ele é tão precioso, ele é tão maravilhoso. Ele fala sobre honra no lar. Nós aprendemos em aulas anteriores, me parece que no primeiro estudo, que um dos significados de honra ou de honrar alguém é ter esse alguém em alta estima, é ter esse alguém em alta consideração, é prestar estima, é prestar honra, é amar. Então, nós podemos, dentro desse conceito, e em base também com outros textos, que eu não tenho tempo de mostrá-los agora, a gente pode entender que, se nós colocarmos a palavra honra aqui no lugar de amar, ela não perderá o seu significado do que o texto está dizendo. Ora, aquele homem que honra a sua esposa, ele está fazendo um favor a si mesmo. É como se ele estivesse honrando a si mesmo. É como se ele estivesse, na verdade, prestando essa honra a si mesmo, quando ele ama e honra a sua esposa. E nessa primeira parte do nosso estudo, nesses primeiros minutos do nosso estudo, eu gostaria, irmãos, de chamar a atenção dos maridos, dos cabeças do lar, dos esposos. Nós vimos na aula passada que, quando nós honramos os nossos liderados, são todos aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Nós vimos que a honra aos liderados não diz respeito apenas à esfera eclesiástica, ao que diz respeito à liderança dentro dos departamentos da igreja. Honrar aqueles que nos foram confiados diz respeito a todos aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, como professores e alunos, patrões e funcionários, esposo e esposa, filhos. Então, hoje, falando sobre honra no lar, eu quero chamar a atenção dos maridos. Esse texto ele é tão precioso. Ele traz um paralelo, um comparativo do amor que Cristo tem pela igreja, colocando esse amor de Cristo pela igreja como a referência que o marido deve ter de como amar a sua esposa. Irmãos, isso é tão forte, é tão maravilhoso. Os modelos do mundo, das programações do mundo, o que o mundo fala sobre o papel de um homem dentro de casa, não é a nossa referência. Pelo menos para um homem cristão, não é referência. A Bíblia traça aqui, irmãos, um exemplo tão maravilhoso, tão pleno, tão glorioso de como um marido deve amar a sua esposa. É nada mais, nada menos do que o modo como Cristo amou a sua igreja. E nós vamos ver adiante nesse texto que Cristo ele deu a sua vida pela igreja. Ele se sacrificou. O amor de Cristo pela igreja, irmãos, foi tão pleno, tão extremo, tão extravagante, que ele chegou a dar a sua vida. Então, esse exemplo de Cristo para com a igreja é um modelo que o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, deixou traçado aqui, de um padrão, de uma referência, de como esse marido deve amar a sua esposa. E tem um outro texto também, que eu gostaria que você fosse lá comigo, que é a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Você pode deixar marcado Efésios 5, que daqui a pouco nós vamos voltar para lá, para continuar a leitura daquele capítulo. Mas agora a gente vai ler primeira carta de Pedro, capítulo 3, e versículo 7.
E eu peço que os irmãos continuem me amando depois desse estudo, tá? É o Senhor quem está nos instruindo nessa manhã, não sou eu. Eu fui orar e foi isso que eu ouvi no meu espírito e apenas transcrevi, estou ministrando para vocês aquilo que eu mesma recebi na parte que me cabe, na esfera de autoridade que me cabe, eu recebi a minha parte. E eu acredito que você também está recebendo a sua parte. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Eu acho essa escritura muito maravilhosa, muito preciosa, muito clara no que ela quer dizer. O apóstolo Bud dizia que, quando a Bíblia é muito clara em um texto, não há necessidade de uma interpretação, quando o texto já é claro no que diz respeito a nós, no que ele está nos ordenando fazer. E esse é um exemplo, irmãos, muito claro disso. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 7. Está escrito. Vou fazer a leitura, tá? Vamos lá? Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum no lar, com discernimento e tendo consideração. Eu quero que, se você quiser, sublinhe aí na sua Bíblia, destaque essa palavra consideração. Eu vou passar o termo original dessa palavra. Eu esqueci de passar para os meninos, para eles colocarem para vocês na tela. Foi uma falha minha, eu me esqueci, mas eu vou ditar para quem quiser anotar, tá? Você copia aí. Então, com discernimento e com consideração, para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Que texto forte. Eu não sei se você percebe eu posso dizer, a gravidade dessas palavras, a profundidade do que Jesus está dizendo aqui. Irmãos, a gente aprendeu no Rema, na matéria Autoridade do Crente, que quando nós aceitamos ao Senhor, toda a autoridade que Ele recebeu, Ele nos deu enquanto igreja. E que nada pode nos impedir, o diabo e seus demônios já foram derrotados. Quando a gente toma posição e não dá lugar ao diabo, não há nada que nos impeça, a nossa oração é efetiva. Mas, irmãos, esse texto está dizendo que existe algo que pode impedir as nossas orações. E esse texto está voltado aos maridos, aos esposos, aos cabeças da casa, aquele que lidera o lar. E a Bíblia diz que, a depender do seu comportamento, da forma como você trata a sua esposa, com dignidade ou sem dignidade, as suas orações, elas podem ser interrompidas. Irmãos, isso é muito sério. Quando eu estava orando, estudando e meditando sobre essas verdades, irmãos, veio um temor tão grande ao meu coração sobre esse texto. Há muitos maridos cristãos que têm uma vida tão embaraçada, têm uma vida que, como é que eu posso dizer, emperrada, embaraçada, áreas da sua vida que não prosperam, que simplesmente não avançam, embora, mas eu estou confessando a palavra, eu estou dizimando, eu estou fazendo outras coisas, mas, irmãos, esse texto é muito claro quando diz que você pode fazer todas as outras coisas de forma correta. Mas se você não tratar a sua esposa com honra, as suas orações, elas serão impedidas. Deus não poderá atender às suas orações. Irmãos, eu espero que o Espírito Santo, nessa manhã, possa trazer temor ao seu coração, através desse ensino. E um esclarecimento, uma iluminação nos olhos do seu entendimento, como o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios 1. Sabe, irmãos, isso é muito sério. A forma como você trata a sua esposa, ela vai determinar a eficácia das suas orações. Sabe, a autoridade que nos foi dada no nome de Jesus, ela é condicional a alguns comportamentos que nós devemos ter dentro de casa. E esse texto mostra isso muito claro. Então, o Senhor Jesus, ele coloca sobre o marido a responsabilidade de colocar essa esposa em um lugar de honra, um tratamento de honra, que vai fazer com que as suas orações, aquilo que você coloca diante de Deus, as promessas que Deus tem feito a você e a sua casa, elas possam se cumprir. Muito se fala sobre o papel da esposa na casa, sobre Provérbios 14:1, que a mulher sábia edifica a sua casa. E, irmãos, esse texto, ele tem o seu lugar. Ele é uma escritura também que coloca a responsabilidade sobre a mulher no seu papel. Mas sabe, irmãos, que quando eu fui estudar esse texto e fui fazer uma
uma breve pesquisa na internet sobre fontes que falam especificamente sobre esse texto, muito pouco se fala, muito pouco se encontra. Porque a ênfase, muitas vezes, é dada sobre o papel da esposa, que tem que ser sábia, submissa, e isso é verdade. Mas pouco se fala sobre a responsabilidade do marido, enquanto cabeça, de honrar a sua esposa. Irmãos que me ouvem, homens cristãos que já colocaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Irmãos, a responsabilidade sua, enquanto cabeça da sua casa, ela é muito grande. Mas saiba que com essa responsabilidade vem também uma graça, a ajuda do Senhor sobre a sua vida. E, irmãos, é muito fácil para uma esposa cristã se submeter a um marido que cumpre esse versículo, que é aquele homem que a trata com dignidade, que a trata com honra, que a trata como irmã em Cristo, como aquela parte do seu corpo que deve ser tratada como ele trata a si mesmo. Olha o que Jesus disse lá em Efésios 5. Que o homem que trata a sua esposa com amor, que ama a sua esposa, ele ama a si mesmo. E ele faz um comparativo muito interessante. Ora, quem é aquele que não alimenta o seu próprio corpo, não cuida do seu próprio corpo, não zela pelo bem-estar, pela segurança do seu próprio corpo? É dessa forma que o marido tem que tratar a sua esposa. Como ele alimenta o seu corpo, como ele cuida de si, como ele preserva a si mesmo. Esse mesmo cuidado, ele deve ser voltado à sua esposa. E a honra no lar, ela começa quando o cabeça assume o seu papel e exerce aquilo que a Bíblia espera dele. Um tratamento com dignidade, um tratamento com honra. Irmãos, tudo começa a fluir de cima para baixo. A Bíblia diz que o maior, lá em Hebreus 7 fala, que o maior, ele abençoa o menor. Então, quando um homem de Deus, dentro da sua casa, ele assume o papel que lhe cabe, como cabeça, como aquele que está declarando palavras de bênção, como aquele que está cobrindo a sua casa em oração, como aquele que está no dia a dia, como Pedro disse, na vida comum do lar, dando honra a essa esposa. Querido, eu te digo, tudo mais vai fluir. Tudo mais vai ser fácil. Tudo mais vai acontecer de uma forma tão extraordinária, tão leve, tão fácil. Portas de promoção vão se abrir para a sua vida. A cura vai brotar no seu corpo, na sua alma. Cura que você está desejando há tanto tempo. Áreas que só você sabe e que tem colocado diante do Senhor. Dizendo, Senhor, parece que o Senhor não me ouve. Parece que essa situação nunca vai acabar. Querido, talvez nessa manhã o Senhor tenha a resposta para você. Observe, faça uma análise da sua vida. Irmãos, essa palavra não é para te julgar, é para te abençoar. Pare, irmãos, um instante nessa manhã e pense. Observe como você tem tratado a sua esposa. A forma como você se refere a ela diante das pessoas fora da sua casa. A forma como você fala com ela dentro da sua casa. A forma como você a respeita. A forma como você é atento às necessidades dela. Irmãos, não só necessidades de alimento ou de contas pagas. Muitos homens acham que o fato de eles pagarem as contas e de colocarem comida na mesa é toda a obrigação deles como cabeça dentro de casa. Mas a Bíblia, irmãos, vai muito além disso. Sim, é o seu papel ser o supridor, pagar as contas, suprir a sua casa. Mas a Bíblia, irmãos, não fala apenas de alimento material. Quando a Bíblia fala, alimente-a, cuide dela. Tratai-a com dignidade, vai muito além de apenas contas pagas. Vai na forma como você trata. Vai na forma como você se reporta a ela, no toque, no carinho, na atenção. E Pedro, ele é tão maravilhoso aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz, irmãos, maridos, prestem atenção. A sua esposa, dentro de casa, ela é o vaso mais frágil. Não é fraca, é frágil. O termo original aqui, irmãos, para essa palavra, é aquilo que é mais suave. Então, eu achei tão linda essa figura no original. Diz que a sua mulher, ela é o lado mais suave, mais sensível, que precisa, que necessita de palavras, de apoio, de amor, de afirmação. Irmãos, uma mulher precisa muito mais do que uma geladeira cheia, contas pagas. Uma mulher precisa de dignidade, de um olhar. Sabe, quando a gente faz eventos para casais, para famílias, é tão triste, irmãos, de ver
que quando a gente faz, por exemplo, dinâmicas em que a gente pede para que um olhe para o outro e fale coisas um para o outro, irmãos, a gente percebe o desconforto em muitos casais. Quando é necessário parar para olhar no olho. Muitos olham para baixo, olham para o lado, olham para cima. Irmãos, dá um trabalho fazer com que eles olhem nos olhos. Sabe por quê? Porque isso não acontece no dia a dia. São duas pessoas dentro de casa que não se olham, que não percebem a presença do outro. E sabe que você só sente o que o outro está sentindo quando você olha nos olhos. Você sente a dor, você sente a necessidade, você sente aquilo que vai dentro da alma da pessoa, que transcende necessidades materiais. E a palavra do Espírito Santo nessa manhã, falando para nós sobre honra no lar, é que você olhe a sua esposa nos olhos. Irmãos, tem um ditado lá fora que diz que os olhos, eles são a janela da alma. Os olhos, eles são capazes de expressar o que muitas vezes as nossas palavras não expressam. Então, a gente vê nesses eventos de casais um desconforto. Aquela mulher que está olhando, esperando aquele olhar, e ela não recebe. E sabe que um casal que não consegue se olhar em público é porque eles não se olham dentro de casa há muito tempo. E sabe que muitas coisas boas aconteceram nesse tempo em que nós estamos nesse período de isolamento social. Os profetas do caos, como é chamado aí fora, enfatizam apenas o que está acontecendo de ruim e tal. Mas sabe, irmãos, que o nosso olhar, enquanto pregadores da palavra da fé, é olhar aquilo que de bom está acontecendo. E sabe que se há alguma coisa de bom, e essa que eu vou citar é uma delas, é que esse tempo de isolamento social nos permitiu estar dentro de casa, olhando nos olhos uns dos outros. Marido olhando a esposa, os pais olhando para os filhos. E sabe, irmãos, a gente ouve de irmãos, está tão ruim, está em casa, está parado, está em casa. Mas sabe, irmãos, que esse tempo foi um tempo precioso para muitos que há muito tempo não tinham tempo de fazer uma refeição juntos, de estar uns com os outros, assistindo um filme, lendo a Bíblia juntos, fazendo coisas juntos. E o apelo do Espírito Santo nessa manhã é para que você, como cabeça, se atente de que o seu papel, ele vai muito além de suprir fisicamente a sua casa. Ele vai muito além de você estar apenas presente, pagando contas, colocando as coisas dentro de casa. Pedro diz, tratai-a com dignidade. Divida com ela, com a sua esposa, as tarefas, a vida cotidiana dentro de casa. Sabe, irmãos, não é muito que você ajude essa esposa, que você lave uma louça, que você cuide das tarefas das escolas das crianças com elas, que vocês dividam coisas que são comuns à rotina do seu lar. E tem uma versão de Bíblia muito boa, uma versão em inglês, a NLT, é uma versão de Bíblia também que traz para nós um entendimento muito claro dos textos. E eu gostaria de ler 1 Pedro 3,7, na versão de Bíblia NLT. Ela diz assim, do mesmo modo, vocês, maridos, devem honrar a sua esposa. Tratai-as com compreensão, enquanto vocês vivem junto com elas. Elas podem ser um pouco mais frágeis fisicamente do que vocês, mas prestem atenção, elas são suas parceiras no dom de Deus, que é a vida eterna. E continua dizendo, se vocês não as tratarem como devem, com honra, as suas orações, elas não serão ouvidas pelo Senhor. Eu gostei muito dessa versão quando diz, tratai-as com compreensão. Vocês devem honrar as suas esposas. Então, irmãos, essa honra, ela começa dentro do nosso lar, partindo do cabeça do lar. E você que está nos ouvindo, que ainda não professa a fé cristã, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, essa palavra também é para você. Você pode, nessa manhã, estar ouvindo esse estudo como um cuidado do Senhor para a sua vida, como uma resposta de Deus para a sua vida, do porquê, talvez, algumas coisas não estejam fluindo na sua vida, profissionalmente falando. E para os ministros e líderes e pastores que são casados, que estão me ouvindo nessa manhã, talvez essa também seja uma resposta para você, de que
Talvez algumas coisas, irmãos, o meu coração ele pesa quando eu digo isso, porque eu sei, porque sei que é o Espírito Santo que está falando com você. Nenhum sucesso, irmãos, ministerial, se eu posso colocar assim, êxito e milhões de curtidas e seguidores em uma grande igreja ou um nome grande, nada disso, irmãos, tem sentido se todo esse sucesso ele não for verdadeiro e real dentro da sua casa. Se a sua plateia privada, que é a sua esposa e os seus filhos, também não curtirem, também não te aplaudirem, se isso for só uma realidade da porta da sua casa para fora, irmãos, você está vivendo uma utopia. Você está vivendo, na verdade, uma vida de ilusão. Porque, irmãos, o sucesso verdadeiro, na compreensão mais ampla dessa palavra sucesso, o sucesso ministerial, profissional, em qualquer área da vida de um homem, ele parte de dentro da sua casa. Esse sucesso ele é real e ele é legítimo. Ele é abençoado pelo céu. Quando a sua casa vê você como esse homem de sucesso dentro de casa. Quando, de fato, seus filhos, eles podem bater no peito e dizer: o meu pai, ele vive o que ele prega. O meu pai, ele é o mesmo homem dentro e fora de casa. Quando seus filhos atestam isso, quando a sua esposa testifica isso, eu posso te dizer, meu irmão, você verdadeiramente é um homem de sucesso, dentro dos parâmetros que a Bíblia traz. Muitos homens são um sucesso lá fora. Tem pessoas que curtem, que aplaudem ele lá fora. Mas a plateia de dentro de casa está calada, está machucada, está triste. Porque, na verdade, esse homem ele não é aquilo que ele diz ser. E nessa manhã, irmãos, homens de Deus, casados, pais de família, líderes da sua casa, o Espírito Santo te chama para uma vida sem máscara. Para uma vida, irmãos, de verdade, uma vida real. Que muitas vezes eu sei que é difícil ter aquela postura de ter que disciplinar, de ter que estar atento a tudo dentro da sua casa. Mas, meu irmão, você não está sozinho. A Bíblia chama o ajudador como aquele que te auxilia, que te ajuda a ser aquele homem que a Bíblia traçou para você ser. Ah, mas eu não tive uma criação assim, eu não sei dizer palavras doces, eu não fui criado assim, eu sou bruto, é o meu jeito. Irmãos, o Espírito Santo, ele pode mudar o seu jeito. Ele pode trabalhar na sua personalidade, no seu caráter, na sua forma de se expressar e tornar você um homem doce, um homem gentil, um homem capaz de estar atento às necessidades da sua casa. Sabe, a nossa herança familiar, ela não pode ser desculpa para nós continuarmos vivendo a vida do mesmo jeito. Sabe, a nossa herança familiar, ela pode ter um peso, sim. Mas, irmãos, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, a Bíblia fala que todas as coisas se tornam novas e que tudo o que é velho ficou para trás. A nossa herança familiar, a forma como fomos criados, isso tudo, irmãos, cede lugar a uma nova forma de viver. Não use mais como desculpa, depois de hoje, a forma como você foi criado ou como seus pais te trataram, porque o Senhor nessa manhã te diz: eis que faço novas todas as coisas. E se você tão somente se colocar nessa manhã com um coração sincero na presença do Senhor, desejando tratar a sua esposa com honra, desejando ser um homem de honra, o Senhor vai pegar junto com você, meu querido, e vai te ajudar a partir de hoje a vigiar as suas palavras, a vigiar a forma como você se expressa, como você trata, a te deixar mais atento aos sinais, à forma como a sua esposa está tentando sinalizar as suas necessidades, que muitas vezes ela faz isso sem palavras. Irmãos, quando nós olhamos alguns casais na igreja, e isso eu falo da igreja, nós vemos mulheres que pedem socorro com os olhos. Elas não falam com palavras, mas o olhar delas expressa um pedido de socorro. Chegam de mãos dadas na igreja, tudo parece tão correto, tão certinho, mas, na verdade, irmãos, existe um pedido de socorro por parte dessas esposas, de uma ajuda do Senhor para com esses maridos. E essa palavra, como eu disse, eu repito, não é para te condenar, não é para lançar no seu rosto as suas falhas, mas é para abrir o seu coração, para você entender o mais precioso que tem, que não é o seu carro, que não é o seu púlpito,
que não é a sua empresa, mas é a sua família, é a sua esposa, é essa que dorme e acorda com você, que já enfrentou tantos dias maus com você, que já enfrentou dificuldade financeira, já enfrentou quadros de enfermidade, já enfrentou tempestades ao seu lado, e ela continua aí do seu lado, sendo a sua amiga, sendo a sua companheira, segurando as cordas com você. E muitas vezes, meu querido, você não tem sido grato. Você não tem sido grato à altura do que ela merece. E, irmãos, eu estou agora falando pela inspiração. Eu nem olhei mais para o meu caderninho. Eu falo para você nessa manhã. A honra no lar, ela começa de você, meu irmão. Do cabeça da casa. Daquele que foi constituído por Deus para ser o esteio da sua família, não só o supridor de bens materiais, mas o supridor emocional, o supridor de palavras de incentivo, o supridor de palavras de elogio. Sabe qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa por uma comida que ela fez, por uma roupa que ela passou bem passada, pelo cuidado que ela tem com seus filhos? Sabe, pela ajuda financeira que ela te dá para aquelas que trabalham fora, que somam com você na renda familiar. Qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa pelos talentos dela, dentro de casa, como profissional, como mãe? E nessa manhã, o Senhor está aqui, irmãos, desejando que essas coisas voltem a acontecer. Irmãos, chega de hipocrisia no nosso meio. Chega de homens que são tão amorosos e carinhosos com os de fora. Abraçam as irmãs, são gentis com os de fora, com os irmãos, mas são tão rudes dentro de casa, tão frios, tão distantes. Chegam da igreja, jogam a Bíblia no sofá, pegam um controle de televisão e vão para a frente da televisão. E ficam ali no seu mundo, enquanto tem uma esposa ao lado, esperando um abraço, um olhar, uma ajuda na cozinha para preparar aquela refeição. Tem filhos que estão chamando: pai, veja aqui o que eu fiz. Pai, olha aqui o que eu fiz. Pai, vem ver o que eu fiz. E esse filho clama, 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 e esse pai não ouve. Mas há poucos instantes estava lá fora, tão atencioso com os de fora. Irmãos, nós devemos ser gentis com os de fora, sim, mas que isso seja também uma realidade de tratamento dentro da nossa casa, com os que estão dentro da nossa casa. Amém, meus queridos? E eu anotei aqui algo que eu quero ler para vocês agora. Não honre a sua esposa apenas para receber algo em troca, mas porque este é o coração de Deus. E porque o Senhor deseja que você o faça. Então, a honra, ela nunca é por interesse. Nós vimos em aulas passadas que esse é o comportamento de bajulação. É quando proferimos elogios para receber algo em troca. Isso não é honra, isso é bajulação. E nessa manhã o Espírito Santo convoca você, meu querido, a honrá-la, não pelo que você pode receber em troca, mas porque este é o coração e o desejo do Senhor para você, enquanto cabeça da sua casa. Se esse é o desejo do coração de Deus, e se você deseja ser um homem segundo o coração de Deus, Ele espera que a partir de hoje a sua postura, o seu comportamento enquanto cabeça da sua casa seja um comportamento de honra. Nós vimos também em aulas anteriores que a honra é uma escolha, é uma decisão, é uma posição do coração. Você pode estar dizendo: irmã, mas a minha esposa não é essa mulher sábia que a Bíblia manda. A minha esposa não é amorosa. A minha esposa não cuida tão bem da nossa casa. Eu te digo, meu querido, que o seu posicionamento enquanto cabeça, enquanto sacerdote da sua casa, é declarar palavras de vida, é declarar palavras de mudança, é declarar que a sua esposa é o que a Bíblia diz que ela é, cobri-la de palavras de bênção. Enquanto você reclama, enquanto você murmura, enquanto você a critica, as coisas não mudam.
Mas eu declaro que a partir de hoje, em nome de Jesus, vai começar um rebuliço santo na sua casa. Uma mudança radical na sua casa. Que a partir do seu comportamento de honra, enquanto cabeça, vai afetar a sua esposa, vai afetar os seus filhos, vai afetar os seus negócios, vai afetar o seu ministério de forma poderosa. De forma, irmãos, que muitos vão olhar e vão dizer: nossa, o que está acontecendo na sua casa? E você vai poder dizer: é porque eu decidi ser um homem de honra. É porque eu entendi o meu papel enquanto sacerdote da minha casa. O sacerdote, irmãos, é aquele que se interpõe entre Deus e o homem. É aquele que tem a responsabilidade no mundo espiritual de gerir a sua casa, espiritualmente falando. Você não é apenas o gestor das contas. Você não é apenas o gestor daquilo que falta materialmente na sua casa. Você também, meu irmão, é o gestor espiritual da sua casa. Você é aquele que tem que estar como sentinela, vigiando e cuidando contra os ataques do inimigo na sua casa, observando o que os seus filhos estão assistindo, observando aquilo que o diabo está planejando e armando. Você é aquele que está antecipadamente se colocando em posição no mundo espiritual e dizendo: aqui não, diabo, na minha casa não, você não toca na minha esposa, você não toca nos meus filhos, você não pode me tocar, porque eu estou na brecha. Sabe, irmãos, esse comportamento de colocar-se como aquele atalaia da sua casa, como aquele sacerdote que a Bíblia já te constituiu como, vai mudar todas as coisas. E a forma como você a trata, a Bíblia aqui fala em Pedro: tratai-a com dignidade. A palavra consideração, que eu pedi para que vocês sublinhassem antes, essa palavra no grego é a palavra asthenes. Asthenes, A-S-T-H-E-N de navio, E-S. Asthenes. Foi a palavra grega que foi traduzida para nós aqui como consideração. Como frágil, desculpa. É a palavra frágil aqui, me perdoe, eu coloquei uma setinha. Grife frágil também na sua Bíblia. Aí, se você não grifou, se eu não pedir, me perdoe. Essa palavra frágil no texto que o Pedro usa é a palavra asthenes. Ela significa delicado, aquilo que é suave. Então, quando Pedro fala de que a mulher é o vaso mais frágil, está dizendo que ela é o vaso mais delicado. Ela é aquele vaso mais suave, que precisa de um tratamento de amor e de cuidado. A palavra consideração, quem quiser anotar, é a palavra grega. Parece que essa palavra é até da nossa língua portuguesa, porque, na verdade, a gente tem uma palavra similar na nossa língua. É a palavra time. T de tatu, I, M de Maria, time. Essa palavra time foi a palavra que foi traduzida para nós como consideração. Essa palavra aqui no texto de 1 Pedro 3,7, ela significa honra que é demonstrada. Olha que coisa interessante. Honra que é demonstrada. Então, quando a gente entende o significado dessa palavra e traz para dentro do texto, Pedro está dizendo: olha, trate-as com discernimento, com compreensão e com consideração. Trate a sua esposa de forma que você a honre e de forma que você demonstre essa honra. A gente, quando faz aconselhamento em casais que têm dificuldade de comunicação, geralmente são os homens que dizem: ah, ela sabe que eu a amo, eu não preciso estar dizendo toda hora. Mas sabe que a Bíblia fala que a honra, bem como o amor, ele deve ser demonstrado. Irmãos, isso é algo que o Senhor espera de você. Não é algo apenas que a psicologia diz ou que a ciência diz. Sabe que a Bíblia, ela traz esse entendimento de que a honra, ela deve ser demonstrada. Existe um livro, eu gostaria que você anotasse aí, para que você possa ler. Eu compartilho esse livro sempre que eu tenho oportunidade. Aquele livro que fala das 5 linguagens do amor. Irmãos, que livro maravilhoso. Uma das linguagens de amor são palavras de afirmação. Existem pessoas que se sentem amadas quando elas ouvem palavras de afirmação. De repente, a sua esposa ela pode ter essa linguagem de amor e ela espera, ela deseja ouvir. Então, a honra aqui, ela deve ser demonstrada. Consideração significa honra que é demonstrada, que é
praticada. Então, mesmo que ela saiba que você a ama, de vez em quando comece a treinar, falar essas palavras. Se você ainda não consegue expressar-se falando, escreva, coloca um bilhetinho na mesa, no criado mudo, antes de sair, coloque lá, eu te amo, vai treinando, escrevendo. Daqui a pouco você já vai conseguir se expressar falando. Mas a Bíblia fala que essa honra, ela precisa ser demonstrada com atitudes, com ações. Amém? Eu quero que você volte agora para Efésios, capítulo 5, onde a gente começou. Eu gostaria de ler o versículo 22. Nós vamos ler os versículos do 22 ao 24. Está dando para receber aí? Tá tudo bem aí com vocês? Os maridos podem dizer amém, só para eu acreditar que vocês estão recebendo. Tem um cabra aqui que é casado. O pastor Fábio Andrade disse amém, graças a Deus. E o presbítero também disse amém, graças a Deus. Os solteiros se calem, não é? Fala bem pela fé. Amém. Eles já estão sendo vacinados. Você que é jovem, que está ouvindo a gente, assim como os meninos aqui, essa é uma vacina. É uma boa aula para você já ir percebendo o seu papel enquanto marido, quando você se casar, tá bom? Efésios capítulo 5, versículo 22. Nós vamos ler do 22 ao 24. Está escrito. Efésios 5, 22. As mulheres, elas sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido, ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, aqui nós vemos agora o papel da esposa dentro da honra no lar. É aquele papel de alguém que está ao lado para ajudar. A palavra submissão aqui é a palavra que indica que a mulher está ela está sob, ela está debaixo de uma missão. É aquela co-herdeira. 1 Pedro nos disse que o marido tem que estar atento ao fato de que a esposa é co-herdeira com eles na vida eterna. Quando a Bíblia fala que a mulher é co-herdeira com o homem, diante de Deus, em questão de valor, irmãos, e de apreço, a mulher ela é igual ao homem. Quando a Bíblia traz Efésios capítulo 5, a ignorância de alguns lá fora rebatem esse texto, falando que o papel da mulher é um papel subalterno, é um papel de coadjuvante, mas não é. No lar, a Bíblia colocou essas questões de honra e de submissão, de cabeça e de alguém que está debaixo de uma missão, apenas para organizar a ordem no lar. Deus não vê a mulher com um papel inferior dentro do lar. Deus coloca a mulher como ajudadora idônea. Idônea é aquela que está ao lado para ajudar. É aquela que está junto com. Não é um papel de menos que o homem ou de mais que o homem. Não é isso. E a Bíblia fala que essa mulher, ela deve entender que o marido, enquanto cabeça, ele é aquele que lidera o lar. Então, irmãs, a gente tem que deixar o papel da liderança, do cabeça no lar, para o homem. Porque esse foi o papel que Deus lhe conferiu. O nosso papel, enquanto ajudadoras, é orar por eles, para que eles tomem as melhores decisões, é cobrir esse marido de oração, é estar ao lado dele apoiando aquilo que ele entende ser o melhor para a família, é estar ao lado dele apoiando naquilo que ele coloca como regra dentro de casa, no que diz respeito à disciplina dos filhos, por exemplo. Então, a Bíblia é muito clara aqui e ela é muito justa, é muito equilibrada. Como eu falei na aula passada, a honra é uma via de mão dupla. Nunca é exigido algo de uma parte, deixando a outra sem nenhuma responsabilidade. A responsabilidade que é colocada sobre um é colocada sobre o outro. A honra que é devida a um é devida à outra parte também. Então, marido e mulher, eles dividem as responsabilidades e também dividem a honra. Esse é o ideal de Deus para a família. Eu gostaria de ler aqui, de avançar um pouco na leitura, agora a partir do versículo 25. Você já está em Efésios? Eu queria ler agora a partir do versículo 25 e seguir um pouco esse texto. Vamos lá. Versículo 25. Em seguida, ao que o Senhor ordena para que a mulher submeta ao seu esposo, o Espírito Santo ele continua a instrução dizendo, versículo 25, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos, eles devem amar a sua esposa, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida. Como também Cristo fez para com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. 33. Não obstante, vós, cada um per si, também ame a sua própria esposa, como a si mesmo. E a esposa respeite ao seu marido. Quem pode dizer amém para esse texto? Eu queria que você anotasse algo, eu acho que vai te abençoar. Nesse último versículo que nós lemos, a palavra respeite. Eu gostaria de que você anotasse essa palavra no grego, na língua original que o texto foi escrito. Essa palavra respeite aqui, ela vem de uma palavra grega, ela começa com PH. PH, os meninos acho que estão aí preparando, O, PHO, B de bola, EO, phobel. Acho que se lê assim, eu não sei ler grego, talvez se pronuncie assim, com PH no início. Phobel. Essa palavra, ela significa, olha que interessante, tratar com honra, vírgula. Tratar com honra, ponto e vírgula. Ponto e vírgula é uma pausa um pouquinho mais estendida, mais do que a vírgula. Amém, irmãos? Tratar com honra, ponto e vírgula. Tratar com cortesia. Olha que tremendo. Isso é honra no lar. Tratar com cortesia, ponto e vírgula. Tratar com estima e em alta consideração. Ponto final. Tratar com estima e em alta consideração. Eu vou repetir desde o início, tá? A palavra respeito aqui, no versículo 33, que nós lemos há pouco, ela vem da palavra phobel, com PH. Foi a palavra grega traduzida para nós como respeito. E essa palavra, ela significa tratar com honra, tratar com cortesia, com estima e com alta consideração. Então, quando a Bíblia fala, agora referindo-se à esposa, a Bíblia espera, o Espírito Santo deseja. Ele está na expectativa, irmã, que você que é casada, que você trate o seu marido da forma como a Bíblia acabou de nos ensinar. Com honra, com cortesia, com estima e com consideração. Tem muitas esposas cristãs que têm um tratamento tão ruim, tão indigno para com seus maridos. Eu já ouvi esposas cristãs falarem mal do seu marido para pessoas que nem eram cristãos. Irmãos, isso traz vergonha. Irmã, isso traz descrédito. Porque se aquele que ainda não é cristão, sabendo que você e seu marido são cristãos, isso ainda é muito mais grave quando os dois são cristãos. Ouve você falando mal do seu marido enquanto cristão, de fato e de verdade, você não vai ter vida para ministrar sobre honra no lar. Porque essa honra não está sendo vista e percebida daquele que está de fora. Então, da mesma forma que a Bíblia, lá em 1 Pedro, instruiu, ordenou que os maridos tratem a esposa com honra, com palavras de afirmação, com palavras de amor. Paulo coloca aqui o equilíbrio. Esse mesmo comportamento também é esperado, desejado e requerido da parte do Senhor, para com a esposa, para com o seu marido. Quando a Bíblia fala de respeito, sabe que eu estava fazendo um estudo, o pastor Josué Gonçalves, é um homem que tem sido uma voz nessa nação e também até para outras nações, no que diz respeito a ministrações na área de família. Eu vi um estudo que ele preparou, e lá estava a necessidade número 1 do marido. Sabe que muitas vezes a gente pensa que a necessidade número 1 de um homem é a necessidade sexual, é a necessidade de sexo. Por incrível que pareça, essa não é nem a primeira, nem a segunda, mas a terceira. Eu achei muito interessante no estudo. Sabe qual é a primeira necessidade de um homem, apontado ali naquele estudo que foi feita uma pesquisa entre grupos de homens cristãos e não cristãos. E a resposta, incrivelmente, foi a mesma. A necessidade número 1 de um homem é respeito.
E eu achei tão maravilhoso quando a psicologia, quando a ciência vem confirmar o que a Bíblia já afirmou há milhares de anos antes. A Bíblia coloca aqui como uma necessidade primária do homem, respeito. Porque tudo mais, irmãos, parte do respeito. Sabe, quando a Bíblia fala de respeito, a Bíblia está falando como nós vimos no conceito. A Bíblia fala de honra, de cortesia. Quantas mulheres grosseiras que não sabem se expressar também, que não sabem tratar esse marido com honra. Irmãos, a Bíblia tem um provérbio que diz que a palavra branda, ela desvia o furor. Que a língua branda, ela é capaz de mudar situações. Uma palavra doce, uma palavra de carinho, uma palavra de ânimo, uma palavra de respeito. Sabe, eu acho tão maravilhoso como a Bíblia coloca tudo tão organizado, tão equilibrado. O mesmo que é exigido de um é exigido do outro. E como eu disse para os maridos, sabe, irmãs? O mesmo Espírito Santo, que é o ajudador dos maridos, é o mesmo Espírito Santo, que também é o seu ajudador, que também pode te ajudar a ser uma mulher mais doce, mais calma, mais educada, mais cortês, mais mansa, mais branda dentro de casa. Sabe que a gestão emocional de uma casa, ela é conferida às mulheres. O clima emocional de uma casa, ela é colocado nas mãos da mulher, porque a mulher ela tem essa perspicácia, ela tem essa habilidade que é nata, biologicamente falando. A questão hormonal, a questão biológica, ela contribui para esse fator que a Bíblia coloca para nós, para que a gente possa cuidar da gestão do nosso lar. A gente percebe que quando a mulher está agitada dentro de casa, os filhos eles se agitam, o marido fica um pouco agitado. Mas quando a mulher ela está bem emocionalmente, ela está equilibrada emocionalmente, ela consegue colocar as coisas na casa dela de uma forma harmoniosa, de uma forma tranquila. Porque esse foi o dom que Deus nos deu enquanto esposas. Essa habilidade de colocar o respeito em prática, a estima, a consideração, a gentileza dentro de casa. E eu acredito que essa palavra ela possa estar te abençoando. E, sabe, irmãos, a gente às vezes vê coisas, por exemplo, dentro de casa que são tão pequenas, você pode até rir com o exemplo que eu vou colocar, mas sabe que a gentileza, a honra dentro de casa, ela também é praticada, por exemplo, quando você foi o último a usar o banheiro. E o papel higiênico acabou na sua vez. Quem aqui já passou por isso pode dizer amém, glória a Deus e aleluia. Acontece sempre. Aí você foi lá, usou o banheiro e o papel higiênico acabou na sua vez. Sabe que quando você repõe aquele papel antes de sair, isso é honra? Oh, glória, fala, Senhor, com a igreja. A igreja que está aqui pode dizer amém. Esse gesto de você estar atento, de que a próxima pessoa que vai usar o banheiro na sua casa, ela merece encontrar o papel como você encontrou. Quando você tem essa atenção, algo que é tão pequeno, mas que você, a partir de hoje, vai atentar. Ou quando você bebeu o último gole de água da garrafa, quem também já passou por isso. Aí você vai lá, coloca a garrafa vazia na pia e nem presta atenção em quem vai beber depois de você. Você não encontrou a garrafa com água? Não seria tão bom da próxima vez que você abrisse a geladeira, encontrasse a garrafa cheia com água novamente? Faça isso. Se você foi o último a tomar, vai lá, enche a garrafa, coloca na geladeira. Sabe, irmãos, isso é honra. Quando a gente atenta para essas coisas dentro de casa, e o ambiente de honra, quando ele é cultivado dentro de casa, nesses pequenos gestos, ele vai ser levado para fora da nossa casa. A gentileza ela vai ser praticada em outros ambientes. Eu ensinei meus filhos de que não se joga lixo na rua. Quando a gente está na rua e a gente não vê um lixeiro perto, chupou uma bala, por exemplo, coloca dentro do bolso, não joga fora. E eles fazem isso, irmãos, em qualquer lugar que eles cheguem. Eles são incapazes de abrir uma bala e jogar o papel no chão. Porque isso eles foram treinados dentro de casa. E isso é honra. Sabe que gentileza, cortesia, educação também é honra. Cuidar de ambientes que estão fora da nossa casa, cuidar pela ordem, zelar, isso também é honra. E isso é ensinado dentro de casa. E, para terminar, eu não sei quantos anos faz que eu já estou ministrando, eu não sei, eu não trouxe meu relógio, eu já estou terminando. Agora eu queria... eu vou falar algo que veio ao meu coração agora. Oh, glória. Quando Paulo disse aqui, eu preciso dar esse recado. Quando Paulo disse aqui em Efésios, para o homem deixar o pai e a mãe e se unir à sua esposa. Irmãos, esse versículo ele não foi inserido aqui por acaso, ele não foi inserido aqui sem propósito. Existem maridos e homens que, embora estejam casados, inclusive alguns são até pais, ele não se desligou da dependência emocional dos seus pais, especialmente da sua mãe.
E esse recado é para você, meu amado irmão em Cristo Jesus, que já se casou, já constituiu família, hoje já é pai de família, mas ainda está tão ligado emocionalmente à sua mãe, que você não consegue tomar uma decisão dentro da sua casa sem consultar a sua mãe. Sabe que a sua mãe não é o Espírito Santo? Eita glória. Pausa para respirar. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. E é ele que você deve consultar para tomar as decisões dentro da sua casa. Eu não estou falando de que você não tem que honrar a sua mãe, porque é bíblico honrar pai e mãe. Mas muitos homens, eles ultrapassam essa linha tênue de honra para a dependência. Se você já constituiu família, depois do Espírito Santo, a única pessoa que tem que ter um peso maior nas suas decisões é a sua esposa. Ela deve ter aquele peso naquilo que você vai tomar como decisão, ou mudar de emprego, ou trocar de carro, ou decisões que digam respeito ao seu ministério. Você não deve consultar a sua mãe. Sabe que existem esposas feridas. Eu aconselhei há poucos dias uma irmã tão magoada, tão ferida, com um marido crente, que tudo que ele faz, irmãos, nas mínimas coisas, acredite, ele consulta a mãe. A depender da opinião da mãe, ele decide. A depender da opinião da mãe, ele não decide. Isso está fora da palavra de Deus. E esse recado vai para você, meu querido. Se você quer que a sua vida espiritual, emocional, profissional, que o seu ministério cresça de forma surpreendente, entenda nessa manhã que essa dependência emocional com a sua mãe, ela deve ser cortada para ontem. Digo e repito, você deve honrar a sua mãe, você deve visitá-la, você deve dar a honra que é devida a ela enquanto sua mãe. Mas eu estou falando de dependência emocional. Eu não sei se os irmãos nessa hora estão me amando ou deixaram de me amar. Mas eu te digo, eu te amo o suficiente. Eu ia passar por outro ponto, eu ouvi muito forte dentro de mim. Eu parei e voltei, porque mais importa agradar a Deus do que te agradar. Porque o Senhor te ama tanto, que Ele é aquele pai que coloca você no colo nessa manhã e abre os seus olhos. Existem mulheres feridas, porque a primeira porta de refúgio, de socorro que muitos homens casados buscam é o colo da mamãe. Isso está errado. Sabe, irmãos, nós temos que entender que a ordem das coisas, ela já foi tratada nas Escrituras Sagradas. O parâmetro do mundo, o que o mundo diz, não serve para que a gente viva como conduta e como comportamento. O que a Bíblia diz é a verdade. E o Senhor, no meio dessas ordens aqui de honra mútua, de mulher submetendo-se ao esposo, do esposo dando a vida pela esposa, o Espírito Santo inseriu aqui dentro desse capítulo, esse versículo que está lá em Gênesis. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua esposa. Esse deixar, ele é geográfico, esse deixar, ele é físico, e esse deixar também é emocional. E eu te digo, talvez a pior dependência de todas, nem seja a econômica, seja a emocional. E agora eu vou falar para as mães. As mães agora vão me amar também. Você, minha amada irmã em Cristo Jesus, que é uma serva de Deus, que viu seu filho se unindo a uma moça, casou, hoje é pai de família. Tome o seu lugar. Você não é o Espírito Santo. Entenda que quando o seu filho decidiu se casar, constituir família, ele precisa crescer com as próprias pernas. Ele precisa tomar as decisões enquanto cabeça. Sabe que esse excesso de proteção, esse excesso de interferência, na verdade, impede o seu filho de viver o melhor de Deus. E eu sei que, como mãe, não é esse o desejo do seu coração. Ver a vida financeira do seu filho empatada, ver o ministério do seu filho empatado, ver a vida do seu filho não avançando. Eu sei que nenhuma mãe, sã consciência, deseja isso. E sabe que com o seu excesso de proteção, com o seu excesso de interferência, é isso que está acontecendo. A vida do seu filho enquanto cabeça não decola. A vida da sua nora não pode ser abençoada. Os seus netos não podem ser abençoados se você já tem netos. Então, amada irmã, entenda nessa manhã. Peça ao Espírito Santo que lhe dê sabedoria de você saber se colocar quando você for chamada. Quando a sua opinião for pedida. Se a sua opinião, minha querida, não for requerida, não for pedida, não se intrometa. Eu falo para você, minha irmã,
Não para te agredir, não para te ferir com essa palavra, mas debaixo de um espírito de amor, debaixo do Espírito Santo do Senhor, pela inspiração do Santo Espírito. E se você está no Espírito, eu sei que o Espírito Santo agora testifica no seu espírito que as minhas palavras, elas vêm do Senhor. Não interfira, não se meta. Mães de meninos, eu falo agora para mães de meninos, crie seus filhos para serem bons cabeças dos seus lares, para dependerem do Espírito Santo. Meu filho mais velho, ele tem 21 anos, ele tem uma namorada, uma moça, uma menina de Deus. Sabe, irmãs, eu peço desde já sabedoria. Na verdade, desde que ele era pequenininho, eu já orava por isso. Eu creio que o Senhor já me deu, eu já tomei posse de sabedoria para ser aquela sogra para minha nora, que na verdade me chama de mãe, que eu considero como filha desde já. Para que a sabedoria do Senhor me permita ser aquela mãe que vai agregar, que vai somar. Que a minha futura nora me veja como mãe, não como sogra, no sentido pejorativo, como a gente vê aí fora. Daquela que se intromete, daquela que invade os espaços. Tanto o marido, o homem, ele tem que tomar essa posição hoje, de só depender do Espírito Santo. Mas também, minha irmã, em nome de Jesus, facilite as coisas. Retire o seu time de campo. Não tem essa expressão que o povo fala? Retire o seu time de campo, no sentido de deixar o seu filho caminhar com as próprias pernas. Se ele ainda insistir em depender de você, você sabe como é. Você, uma mulher de Deus, que eu sei que você é, coloque um limite. Diz, meu filho, decida você. Chame sua esposa e orem juntos para que vocês dois decidam. Mamãe não tem nenhuma posição sobre isso. Quando vocês dois tomarem decisão juntos, eu vou apoiá-los. Então, cada um tomando a sua posição nessa manhã. A mãe, a sogra, tomando o seu lugar. O filho, o homem, o cabeça da casa, tomando o seu lugar de homem casado. Sabe, querido, você não é mais o filhinho da mamãe. Você não deve tratar a sua esposa comparando o tratamento que a sua mãe te dava com ela. Isso não é honra. Ah, mas minha mãe cozinhava assim. A minha mãe passava uma camisa melhor. Mas a minha mãe fazia assim. Certo, mas você não casou com a sua mãe. Ô, glória. Você não casou com ela. Você casou com a sua esposa. E eu te digo, a sua mãe e a sua esposa são pessoas diferentes, com criações diferentes, com temperamentos diferentes. A sua esposa nunca vai ser igual à sua mãe. Vou te dar a maior revelação, talvez, dessa manhã. Porque, na verdade, a sua esposa não é a sua mãe. Então, não espere que ela seja como a sua mãe. Se você está casado com essa moça, eu sei que alguma coisa boa em Deus você viu nela. Alguma coisa muito boa ela tinha, algo bom ela tinha, que te atraiu ao ponto de você ter casado com ela. Então, hoje, uma vez casado, valorize isso. Fale sobre esses pontos positivos. Ela pode realmente não fazer uma comida como a da sua mãe, mas ela faz outras coisas, ela tem outras habilidades, ela tem outras virtudes que devem ser louvadas. Irmãos, cada um no seu lugar. A mãe no seu lugar, a esposa no seu lugar, o marido no seu lugar. E agora nós vamos, para encerrar, falar sobre os filhos. Abrem Efésios capítulo 6. Eita glória, eu posso ouvir os glórias e o manto de fogo daqui. Eu posso sentir, irmãos, o bafo do calor do manto e do fogo daqui. Porque eu sei que talvez eu não tenha podido ouvir muito glória a Deus, pela fé eu acredito que eu estou ouvindo. Mas eu sei que enquanto você está calado, recebendo a sua parte, o Senhor está falando. Não é manhã da gente estar cutucando o outro, não. Eu acredito que nessa manhã, encerrando o nosso mês, falando sobre honra e lealdade, nós estamos podendo receber cada um a sua parte. Efésios capítulo 6, para você que está anotando, anote o versículo 4. Efésios 6, 4. Vamos ver o que está escrito. Enquanto a chuva cai lá fora, as chuvas de bênçãos caem aí na sua casa, alcançando você, alcançando cada um de nós. Amém? Mais tarde a gente vai ter culto, 17h30. A gente vai ter a Santa Ceia do Senhor. Vai ser um culto glorioso. Encontraram? Efésios 6:4, podemos ler, está escrito. E vocês, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e no conselho do Senhor. Eu gostaria de ler esse versículo também na Bíblia Viva. Eu gostei bastante também, dentre as versões que eu pude ler, eu gostei muito da Bíblia Viva. Efésios 6:4 na Bíblia Viva. Diz assim, ó. E agora, uma palavra para vocês, pais. Não vivam repreendendo e irritando os seus filhos, deixando-os irados e rancorosos.
Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e com conselhos piedosos. Esse último recado agora vai para os pais com relação aos filhos. A gente também, como eu disse no início, costuma ouvir muito mais um lado da moeda do que o outro. E a gente costuma muito ouvir sobre os filhos que devem honrar aos pais, que é os 3 primeiros versículos de Efésios, que os filhos devem honrar aos pais, que os filhos devem honra e respeito ao pai e à mãe. Isso é devido, nós falamos também anteriormente. Mas muito pouco se ouve a respeito do versículo 4. E, como eu digo e repito, eu amo a palavra de Deus, pelo equilíbrio que ela traz, pela forma tão harmoniosa como ela trata os assuntos. As responsabilidades e as honras são divididas. Ao passo que a Bíblia exige honra dos filhos para com os pais, a Bíblia também coloca aqui um equilíbrio de que esses pais tenham um comportamento honroso para com seus filhos. Sabe, irmãos, a gente muito exige dos filhos, muito se cobra dos filhos, muito se fala dos filhos para com os pais. Mas muito das ações e das reações dos filhos é, na verdade, uma resposta ao tratamento que eles recebem dos seus pais. A gente vê lá na igreja, no departamento infantil, por exemplo, especialmente nas salas dos jardins, na salinha dos de 3 a 6, é uma faixa etária onde a criança é muito espontânea, fala o que pensa. A gente vê comportamentos ali que são nada mais, nada menos que reflexo do comportamento dentro de casa. Crianças que batem, crianças agressivas, crianças que não dividem as coisas, crianças que são arredias, difíceis de lidar. Quando a gente consegue chegar um pouco mais perto delas, porque a unção favorece isso, aquelas crianças vão abrindo o coração e contando coisas para nós, que eu nem vou retratar aqui para vocês, do que elas ouvem dentro de casa. Eu conversei com uma mocinha da igreja, tem um mês mais ou menos, acho que um mês. Foi logo quando a gente chegou no prédio provisório, eu notei ela triste, cabisbaixa, servindo na igreja, mas com uma fisionomia diferente. Meio triste, meio cabisbaixo, e eu chamei ela para um canto. Filha, o que foi? E ela, não é nada, não é nada. E ali eu senti de Deus de insistir, e daqui a pouco aquela menina, irmãos, começou a chorar. É uma adolescentezinha, mas ela chorou tanto. Irmão, sabe aquele choro que vem acompanhado de soluço, que vem de uma dor que está lá dentro, bem profunda. Quando ela terminou de falar, ela disse, tia, eu estou muito magoada com a minha mãe. A única palavra que eu ouço da minha mãe dentro de casa é que eu sou imprestável. Irmãos, quando ela disse aquela palavra, doeu tanto no meu coração. Eu peguei nas 2 mãos dela e chorei junto com ela. E orei junto com ela. Ela disse, tia, eu ouço tanto essa palavra, que eu acabei acreditando que eu sou imprestável. Que eu não presto para nada, que nada do que eu faço está bom. Se eu lavo uma louça, se eu faço alguma coisa, nunca eu fiz bem feito. Está sempre mal feito, está sempre sem excelência. E eu estava perdendo até a vontade de vir para a igreja. Eu estava com vontade de sair do departamento, de não vir mais para a igreja, porque eu passei a ver que até o meu trabalho na igreja não prestava. Porque eu estava acreditando no que a minha mãe estava me dizendo, de que eu sou imprestável. E eu mostrei nas escrituras para ela, eu mostrei na palavra de Deus o que Deus pensa a respeito dela, o que Jesus pensa a respeito dela. E orei com ela mais uma vez, e ela pôde levantar um pouco o semblante. E eu percebi que o Senhor operou ali, que aquela mágoa foi liberada. Depois eu chamei a mãe, contei do que aconteceu. E hoje a família está lendo o livro 5 Linguagens do Amor. E eu já tenho ouvido testemunhos de como aquela família está podendo perceber que a honra no lar não estava sendo praticada ali. E de como o Senhor tem operado da forma mais preciosa possível. E aquela família tem recebido cura. Então, irmãos, essa palavra para os pais diz respeito à forma como você fala, como você trata. Irmãos, se a gente acreditasse no que Provérbios 18, 21 fala, que vida e morte estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come dos seus frutos, a gente pensaria muito mais antes de liberar palavras sobre os nossos filhos. Sabe, desde que eu estava grávida dos meus filhos, eu orava sobre eles a respeito de um versículo. Quando o Aleph nasceu, Deus me deu Lucas 2,52, que diz que o menino crescia em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e diante dos homens. Irmãos, até hoje eu confesso essa palavra. Eu vejo meu filho cumprindo essa escritura. Um jovem cheio de graça, um jovem que é amado, é bem-quisto, que tem sabedoria e maturidade que não são até próprias da idade dele. A maturidade como ele percebe as coisas, como ele aconselha. Eu vejo essa palavra se cumprindo. Quando João Pedro nasceu, eu cheguei da maternidade com 2 dias que eu cheguei
cheguei da maternidade, ele nasceu no domingo. Na terça-feira, na verdade, de terça para quarta, de madrugada, eu estava amamentando ele na cadeira de amamentação no meu quarto, era de madrugada. Eu estava com ele no colo, amamentando. Ele tinha 2 dias. Eu disse, pai, me dê uma palavra. Eu ainda não ouvi no meu espírito uma palavra a respeito dele para que eu confesse. E eu ouvi, irmãos, alto no meu espírito, Mateus 11, 29. Eu declaro até hoje que João Pedro é manso e humilde de coração, igual Jesus. E eu vejo o Espírito Santo trabalhando da forma como, às vezes, a gente está num culto e a unção cai sobre ele, e ele começa a chorar, e ele se quebranta, e ele recebe do Espírito, e ele se deixa levar pela unção, com o coração quebrantado, com o coração que ama as coisas do Senhor, que é humilde, que recua, que é manso, ensinável. Eu vejo essa escritura se cumprindo na vida do meu filho. Sabe, irmãos, eu não me permito declarar aquilo que eu não creio. A honra no lar, ela também é quando você, pela fé, começa a declarar sobre a vida dos seus filhos, não o comportamento que você está vendo, mas aquilo que a palavra diz. Irmãos, eu passei pela fase de adolescência de Aleph, por exemplo, sem nenhuma turbulência. Foi um voo tranquilo. Estamos passando pela adolescência de João Pedro também. Tem sido um voo tranquilo, sem turbulência. Eu não vejo nenhum problema com um adolescente, o povo fala aborrecente. Irmãos, eu detesto quando eu ouço pessoas fazendo essa brincadeira, que para mim não é brincadeira. São os aborrecentes. Não, são os adolescentes. É a juventude, é a geração que vai ver a glória do Senhor. São jovens amáveis, cheios do Espírito, que amam a Jesus, efetivos em tudo que fazem, inteligentes, proativos, cheios do Espírito Santo. É isso que o Senhor espera, que como pais, a gente faça dentro da nossa casa, declarando sobre os nossos filhos aquilo que nós cremos. Dizer que eles são imprestáveis, que eles são burros. Irmãos, isso é tão forte no mundo espiritual. Essa palavra tem um peso tão grande. E que dano traz à alma dos nossos filhos, que a gente possa vigiar nas palavras que saem da nossa boca. E eu queria encerrar dizendo que, nossa, para mim foi uma honra e um privilégio tão grande da parte do Senhor ter podido me permitir servir vocês com esses ensinos durante o mês de março, o quanto eu cresci, o quanto eu aprendi, o quanto o Senhor me corrigiu também enquanto eu estudava, enquanto eu preparava as aulas, o quanto eu pude me arrepender e rever alguns conceitos, alguns comportamentos meus dentro de casa, fora de casa, o quanto eu cresci. E eu espero, na verdade, eu creio, eu declaro que bem assim também foi com você, com cada família. E esses estudos foram liberados, já estão aí disponíveis no YouTube. As aulas anteriores que a gente deu, esse mês foi tão maravilhoso que a gente teve 5 domingos. Poucos meses no ano tem 5 domingos. O Senhor é tão bom que nós pudemos ter 5 aulas desse assunto tão maravilhoso, que, claro, a gente não esgotou, a gente não encerrou. Falar sobre honra e sobre lealdade é um assunto tão amplo, tão rico, mas eu acredito que aquilo que a gente pôde ter nesse tempo, nesse mês de março, eu acredito que pôde nos abençoar. E agora, no mês de abril, nós vamos estar ensinando sobre oração, o poder da oração, um assunto tão precioso, tão maravilhoso. Eu já estou na expectativa de tudo que a gente vai receber. E eu creio, irmãos, que esses serão os últimos dias. Como nós profetizamos domingo passado, nós vimos essa semana se cumprindo, que foi uma semana de notícias tão maravilhosas, de coisas que já estão fluindo, de remédios, de vacinas que estão sendo, de medicamentos que estão sendo testados contra esse vírus aí, que estão tendo uma eficácia tão maravilhosa, de milhares de pessoas curadas, inclusive idosos, né? O grande pânico era com esse público que é de risco, mas que, graças a Deus, muitos idosos estão podendo recuperar a sua saúde, ficar bem, e decretos irão surgir durante esses dias, revogando essa limitação do nosso convívio social. Nós oramos sábado, teve uma ministração ao vivo do pastor Chris, o pastor Benny Hinn. Nós acompanhamos a transmissão ao vivo desse dia mundial de oração. Irmãos, foi tão poderoso. Nós liberamos palavras ali. No mundo espiritual, o Senhor já começou a trabalhar. Tem sido maravilhoso poder estar aqui online com vocês, mas muito mais maravilhoso é a gente poder se ver, se tocar, se abraçar. No final da nossa EBD, a gente vender nossas coisas, nosso mousse, nossas sobremesas. No final do culto, a cantina, vocês até brincam colocando ali nos comentários, no culto à noite. Agora vamos para a cantina. A gente está tão pela fé que a gente até já está se vendo na cantina, conversando juntos. E eu queria encerrar agradecendo a Deus e honrando a vida do meu amor, do meu pastor, do meu marido, esse homem de Deus que tem sido
uma bênção do Senhor na minha vida, é um pai exemplar, é o cabeça do lar, ele declara a palavra sobre nós, ele ora por nós. Quando ele acorda de manhã, a primeira coisa que ele faz é cobrir os nossos filhos de oração, cobrir a minha vida, cobrir cada filho espiritual. Ele declara, ele ora, se interpondo, se levantando como cabeça, como sacerdote. E a gente queria agora fazer uma oração. Ele vai orar por vocês, sobre cada lar, sobre cada família. Eu peço que você feche os seus olhos onde você estiver, se você puder. Abrace sua família, pegue na mão da sua família. A gente tem tido a oportunidade nesses dias de isolamento, de estar mais pertinho de casa. Eu acredito que essa palavra hoje foi bem específica, foi bem pertinente nesse quadro que a gente está vivendo, de poder estar mais pertinho. Então, pega na mão da sua esposa, dos seus filhos, do seu parente que está aí na sua casa e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo cada um que está em sua casa, onde quer que esteja ouvindo conosco, juntamente conosco, essa palavra que veio para nos abençoar. Eu oro por sabedoria chegando para cada casal, para o filho, para o pai, para a mamãe, para o padrasto, que às vezes não é o genitor, mas é aquele que está adotando essa criança. Que haja sabedoria entre eles nesse relacionamento, para a madrasta, para todos, Pai. Para aquela que está solteira, como lidar com seu filho, com sua filha. Para aquele que está solteiro, mas é pai e mãe, como lidar com seu filho e sua filha. Eu oro para que não hajam acusações agora, Pai. Não haja o meu direito, mas que haja recuo e pedido de perdão e um recomeço. Que o teu Espírito ajude a trazer uma borracha e apagar e esquecer, ambos esquecerem dos erros um do outro e decidir se desarmar hoje. Pedir perdão e recomeçar, como se o casamento tivesse começado agora. Eu abençoo, repreendo agora todo espírito de acusação, de crítica, de desunião, no nome de Jesus. Que o amor prevaleça nesse lar. Espírito de ódio, de vingança, demônios, caiam fora. Suas vozes estão sendo caladas agora, em nome do Senhor Jesus. Nós exercemos autoridade, porque as portas do inferno não prevalecem contra nossas vidas, contra a igreja. Nós temos autoridade para pisar serpentes, escorpiões, todo o poder do inimigo, todo tipo de demônio que tem assolado essa família, causado críticas, discussões. Casais que vivem bem, de repente começam a discutir do nada. É um demônio. Em nome de Jesus, bata a retirada agora das nossas vidas, da vida de cada família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom. Amém? Estamos felizes em estarmos aqui. Eu e Cássia, você também. É maravilhoso. Eu quero ver a galera. Deixa eu ver aqui no celular de Cássia. Abre aí no YouTube. Quero mandar um abraço. Até chegar o abraço, nós temos avisos importantíssimos para dar para vocês, irmãos. Avisos maravilhosos. Amém? Tem a questão de dízimos e oferta. Eu quero deixar bem claro aqui. Nós não mercadejamos a palavra de Deus. Não é comércio. Sabemos que a igreja vive doação. Mas eu quero dizer para você, dízimo e oferta, irmãos, é algo que tem que ser do seu coração. Se você vê que vai faltar, não doe. Não oferte, não dizime. É uma aliança de amor, de gratidão a Deus pelo que Deus tem prosperado e livrado e feito na sua vida. Gratidão a Deus também por essa palavra que temos recebido, que a palavra é de graça, mas o veículo para chegar até você é pago, é aluguel, é energia, é água, é internet. Agora, internet, nós temos que aumentar o pacote para poder ter uma transmissão que, às vezes, mesmo assim, ainda fica travando. Às vezes ela oscila, ela cai, faz parte. Mas tudo na vida tem um preço, inclusive a nossa salvação. E falando em salvação, antes de dar o aviso, veio agora no meu coração, você, papai, você que está na sala e não é um cristão. Jesus, a Bíblia diz, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Eu quero chamar a sua atenção para algo que o ser humano esquece. Temos vivido, temos projetado o nosso futuro, temos pensado aqui na Terra, às vezes trabalhamos tanto, e eu já tenho 45 anos de idade, minha esposa tem 46, não parece, ela é bem nova, mas sabe de uma coisa? Nós projetamos tantas coisas para tentar deixar algo para os nossos filhos,
porque sabemos que um dia vamos sair dessa terra. Mas eu quero chamar a sua atenção. Você sabe para onde você vai após a morte? A Bíblia fala que existe vida após a morte. A Bíblia diz que se você crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor, você será salvo. A Bíblia fala de vida eterna, mas também fala de morte eterna. Sabe que Jesus pode lhe dar certeza de salvação. Isso não é presunção. Às vezes nós achamos, aquela pessoa diz que está salva, com aquela fé, que pessoa orgulhosa, se acha melhor do que os outros. Não, é porque a Bíblia pode lhe dar certeza de salvação. Jesus pode lhe salvar, ele veio para lhe salvar. O que você tem que fazer? Se arrepender dos seus pecados. Eu chamo a sua atenção para uma consciência de eternidade. Que você abra os seus olhos para entender que vamos nos encontrar com Deus após a morte. E que assim como o bem existe, o mal também existe. E se você deixou essa ficha cair e entender que precisa de um Salvador, que precisa de Jesus Cristo, eu não estou chamando você para ser um doido ou um alienado, não. Estou chamando você para seguir Jesus Cristo. Estou chamando você para entregar a sua vida, o seu coração para Deus, para se arrepender dos seus pecados. Você. Talvez você diga, não, mas eu não estou pronto. Não, não, venha como você está. Ele disse, vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Venha como está. Ah, mas eu fumo. Quando o Espírito Santo entrar em você, a Bíblia diz, uma vez em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Eu declaro, em nome de Jesus, que o vício vai embora. Se você abrir o seu coração de verdade, se arrepender e desejar com fé a mudança, o Espírito Santo vai entrar em você e você vai mudar o seu coração, você vai mudar a sua vida. Eu já vi viciados, eu já ganhei viciados em crack, em heroína, em cocaína, em maconha. Em maconha, viciados. Pessoas que fumavam 2 carteiras de cigarro por dia. E eu vi aquele homem se ajoelhar na minha frente, impor as mãos, chorando e mudando de vida, enojar o cigarro, enojar a maconha. Eu declaro que esse vício que você possa ter em maconha, em qualquer droga, em álcool, em pornografia, você vai se desvencilhar, vai sair da sua vida. Quando o Espírito de Deus entrar em você, agora, você só precisa abrir o seu coração. Não se envergonhe. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, quando eu vir na minha glória com os meus anjos. Feche os seus olhos agora no seu coração. E, com os olhos fechados, entrega o seu coração para Deus. Você vai dizer, Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus, fala essas palavras agora. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. E declaro que Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador para sempre. Amém. Diga, Jesus, entra agora, através do Espírito Santo, no meu coração e me transforma, em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração, quando nós voltarmos a ter o culto, vá lá na nossa igreja. Eu quero conhecer você, eu quero saber mais de você, eu quero orar, impondo as mãos, eu quero estar abençoando, eu quero dar um abraço. Se for mulher, Cássia quer dar um abraço, nós queremos dar um abraço. Amém? E Deus é bom, amamos você. E eu quero agora voltar para os avisos. Eu quero dizer que nós estamos voltando ao dízimo e oferta, é secundário. Se você tem gratidão ao nosso coração, essa palavra não tem preço, irmãos, é gratidão. Dízimo e oferta não é comprar Deus, é gratidão. É uma aliança, é uma proteção de Deus na sua casa, na sua vida. Amém? Nós temos os nossos custos fixos, de agora o aluguel, muitas outras coisas. Trabalho social, que devemos manter esse trabalho social, manter muitas outras coisas que não temos os detalhes agora. Tem a construção que nós paramos do novo templo, construção do novo templo para receber a sua família. Amém. Com um conforto maior, mais espaço. Amém? Amém? Então, nós temos uma visão de 1% de Aracaju, que recebemos do nosso supervisor, pastor Darren, e temos a missão local lá no Lamarão, que eu creio que toda a Zona Norte ali, Socorro, aquele município é nosso. Por isso estamos aumentando a nossa igreja. Eu creio em 2.000 almas lá no Lamarão. Para que isso, pastor?
famílias inteiras congregadas, é a nossa visão. Famílias inteiras congregadas, papai, mamãe, filho. E essa palavra está para resgatar a sua família, a sua casa. O seu marido, não força, ele vai vir para Cristo. Sua esposa vai vir para Cristo. Casas edificadas sobre a rocha. Amém? De segunda a sexta, de 9 a 1, nós vamos estar recebendo o seu dízimo lá através da nossa secretária Edirane. Ela vai receber e vai estar orando sua doação de alimento também. Estamos entregando muitas cestas básicas. Tem sido bênção. A Aleph vai vir já para dar um aviso muito importante. Queria que a Aleph vier. É a Vivi que vai dar. Não, mas não é da blusa agora, não. Vá, vem da blusa. Vem, Vivi. Venha. Cássia, chega. E agora? Vem mais para cá. Aqui dá para chegar. Vem mais para cá um pouquinho, mais para cá. Aí, Vicky. Fala aí, Cássia. A gente achou que já havia esgotado as blusas femininas, mas, na verdade, nós temos ainda 25 unidades da blusa feminina. E é esse modelinho aqui bem legal. Eu acho que vocês estão conseguindo ver, porque, meu Deus, que estreito ficou aqui agora. Agora ficou estreito literalmente. Então, essas batinhas femininas, Minha Fé Constrói essa visão, elas estão sendo vendidas para nos ajudar na construção da nossa igreja. Nós ainda temos 25 unidades. As meninas já estão aqui falando, já entraram no Zap também, que já descobriram. Vai lá, corre, pega a sua. A gente tem a numeração M, tá? E masculina, a gente tem algumas peças ainda também, M, G e GG, mas a gente ainda tem essas unidades. Eu acredito que, no máximo, até terça-feira, elas já não vão existir mais, porque, graças a Deus, vocês estão pegando junto com a gente. E a blusa é linda, é estilo batinha, ela cobre todas as partes devidas necessárias, né, biblicamente falando. Quem é do Lamarão sabe que a gente sempre se veste de acordo com o padrão bíblico, moderna, linda, maravilhosa. E nós ainda temos dessa blusinha. Então, se você quiser, de segunda a sexta, lá na igreja, de 9 a 1, você passa lá na nossa igreja e a Edirânia vai estar lá disponível para te atender, tá bom? Obrigada, meu amor lindo. Nós paramos a construção justamente para os recursos da igreja servir o povo. Com a construção em andamento, nossos recursos já eram para servir o povo. Amém? Para abençoar o povo, para fazer trabalho social. Mas, como tem essa questão do comércio, tudo isso parado, nós entendemos que muita gente vai precisar além do que precisava antes. Então, nós vamos parar mais essa semana também, justamente porque a prioridade é você. Não é o prédio físico, embora o prédio físico seja para servir você, para honrar o Senhor, mas a nossa motivação é que você, que é a parte principal da obra de Deus lá no Lamarão. Temos aqui uns abraços para dar. A Aleph já está vindo aí. Tem nossa Gil Cardoso, Daniela com 2L, que é a nossa Dani Coaquito, Gilvanete, glória a Deus, Paula Souza, Cauane, beijão, Vinícius mais uma vez, Nádia Frois, Bispa Nádia, um abraço, Fernanda, Mel, Edmeia Ungida, Solange, Sérgio Sincredi, tem a turma toda, a Rejane, Pequena Grande Mulher, ungida do Senhor, tem muita gente aqui. Margot, um abraço, Margot não está aqui conosco fisicamente, mas está lá em oração na casa dela. Flavinha, Flávia Nunes, Wanderson Ungido, esposo de Clédia, Priscila, Crisinha. Tem uma turma, muita gente, irmão. Não dá para mandar um abraço, nem para ler todas as mensagens aqui ao vivo, mas a gente lê antes, nos bastidores. Muito coração, muita gente dizendo que ama. Wagner, Cris, Deus abençoe. Laricinha, muita gente boa, abençoada. Amamos você. Você que tem a irmã Conceição lá e Juninha, né? Juninha está lá nos vendo. Profeta do Senhor que ora por nós, continue orando por nós. Tem muita gente boa, Lucas. Meu Deus, se for falar aqui, Jesus, se eu não falei seu nome, me perdoe. Porque hoje à tarde vai ter Santa Ceia, 5h30. Vem cá, Aleph, 5h30, Santa Ceia do Senhor, hoje à tarde. Se você não deu tempo de comprar o suco que nós usamos como cálice e o pão, você, pela fé, Jesus transformou água em vinho. Coloca uma águazinha, um pãozinho e nós vamos cear. Vamos usar como ponto de contato de fé e vai ser bênção demais. Cleverton, nosso engenheiro, está ouvindo o estudo da IBD. A gente te ama, meu filho. Você é bênção, viu? Foi o Senhor que trouxe você para a gente, rapaz. Você é bênção. Para você, para sua esposa. Ela está grávida de gêmeos. Um beijo para você e para sua família preciosa, viu?
Semana que vem, Cleverton, vamos recomeçar a construção, viu? Segunda que vem agora, de amanhã 8. Fala aí, Aleph, um aviso muito importante. Graças a paz, meus irmãos. Com muita alegria que eu comunico a vocês, a todo mundo, a papai e mamãe que tem o seu filho em casa, certo? Que nós, a partir de hoje, desse domingo, hoje à tarde, nós postaremos já uma aula, certo? Para as crianças, para todas as idades, sobre salvação e sobre a Santa Ceia, tá bom? E ao longo da semana nós iremos postar aulas para o berçário, para o jardim e para a superigreja também, tá bom? Nós entendemos que não é somente os adultos que precisam da palavra, não é? A Bíblia fala que quem for semelhante a esses pequeninos, não é, herdará o reino dos céus. É assim que diz o versículo? Né? Amém. Amém, amados. Os nossos pequeninos precisam da palavra, não é verdade? Amém, então fica ligado no canal. É importante você estar inscrito e ter ativado o sininho para receber a notificação, tá bom? Bota na TV, bota pro celular para o seu filho, para ele ser edificado também na palavra. Amém? Amém. Eu tenho meu celular e quando tem qualquer vídeo postado, eu estou postando vídeos diários, de segunda a sexta, postamos até um sábado também, mas temos postado vídeos diários, curtos, de 1, 2 minutos, para alimentar a sua fé, permanecendo na palavra, esses vídeos. Ali falou algo importante. Você se inscreve no canal e coloca o sininho. O sininho é para você receber notificação. Qualquer vídeo, qualquer mensagem, você recebe a notificação. Mas às vezes você não percebe, ou eu não percebo, até eu mesmo recebo, sou inscrito no nosso canal da igreja, eu não percebo que veio um vídeo novo. E aí eu vejo no grupo lá. Então você recebe alguma mensagem, compartilha nos grupos que você faz parte. Ó, chegou uma mensagem que às vezes a gente não está percebendo. Ou de vez em quando você vai lá no YouTube, tá na mídia social, vou lá no Lamarão, ver se tem alguma novidade nos grupos. Lá no nosso canal. Amém? Então, compartilha, se inscreve. Eu quero agora orar, abençoar a sua vida no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, Pai, no nome de Jesus, eu declaro sobre cada casa, cada vida, cada família, o amor do Pai, a graça salvadora de Cristo e a comunhão com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Seja abençoado na prática da palavra. Amamos você. Até 5h30. Divulga aí nosso culto 5h30 e Santa Ceia do Senhor hoje também. Uma palavra abençoada e mais a Santa Ceia. Hoje é dia de milagres, hoje é dia de cura, em nome de Jesus.